Oi, gente, tudo bem? Eu tô começando a fazer esse vídeo aqui hoje de uma maneira, num local diferente e talvez eu tenha um pouco de dificuldade porque eu fazia um esquema para eu não olhar para cá e sim para cá. É uma dificuldade que eu tenho aí. Mas enfim, eu comprei um tripé, comprei um ring light, por isso que fica esse negocinho parecendo vídeo de maquiagem. Eu estou super empolgada, eu estou testando, enfim, então perdoem qualquer coisa aí, tá? Então, voltando aqui ao objetivo do vídeo, eu vou falar desse livro aqui, Os Visitantes, do B. Kucinski. Esse livro aqui, cara, você lê em... Eu li em uma tarde, tá? Em uma tarde, porque o livro é sensacional, mas eu vou contextualizar aqui. Vocês sabem que eu estou lendo uma série de livros que falam de ficção, tá? Da ditadura, tem até um perfil muito bom no Instagram do Literatone, vou colocar aí o perfil dele, que ele até colocou umas fotos com os livros lá, que ele leu, ele está fazendo doutorado. Uma pessoa que fez um comentário de um artigo, digamos assim, que o Ricardo Lísias escreveu e alguns desses livros também eu estou lendo. Então é uma série de livros mesmo sobre a ditadura. Só que o que acontece? Eu fiz um vídeo sobre esse aqui, que é do mesmo autor, tá vendo? Cá, Relato de uma Busca. Que o que acontece? A irmã do Bekusinski, a Ana, cadê o nome dela aqui? Que são os dois livros, né? A Ana Rosa Kucinski Silva, ela desapareceu durante esse período militar e depois do golpe de 64, né? Só que nesse livro aqui ele vai falar do pai indo atrás dela e algumas outras histórias. Então parece meio que até um livro de contos. E eu achei esse livro sensacional. Eu acho que é um dos melhores que vão falar dessa época no Brasil. Sério mesmo, é um dos melhores. E é muito impressionante que o autor, o Kucinski, ele escreveu esse livro com 74 anos em 2011 e esse aqui foi em 2016. Mas vamos falar desse aqui. Esse aqui, sabe esses vídeos reagindo a alguma coisa? Esse livro aqui é esse exemplo. Ele está reagindo a esse livro, então se chama Os Visitantes. Por quê? Gente, assim como esse livro, esse aqui também é ficção, apesar de ter fatos reais. Então, é mais ou menos esse esquema de autoficção, que a gente não sabe direito o que é real, o que é verdade, só que aqui vai estar em primeira pessoa. Então, seria mais ou menos ele, o autor, falando, assim, contando em pequenas histórias, também são 12 histórias aqui, de pessoas que estão visitando ele em casa e ele tá meio assim, super deprê, tipo, em casa sozinho, no apartamento, quer dizer, sem se cuidar direito, lugar meio assim, sujo e tal, porque inicialmente parece que esse livro não fez muito sucesso, ele não teve resenhas dele no jornal, na época foi até lançado, acho que pela Kozak Naif. Então ele meio que vai refletindo tudo que acontece. Ao mesmo tempo que ele vai recebendo pessoas na casa dele que vão reagindo também ao livro. Aí ele vai dialogando, então ele vai fazendo autocríticas e vai recebendo essas críticas também. Então ele tem um embate com essas pessoas. Então, por exemplo, o início já é uma senhora que sobreviveu ao Holocausto e tem uma hora nesse livro aqui que ele vai dizer que até, e ele é judeu, é de família de judeus, né? Que até no Holocausto as pessoas eram identificadas. Então essa senhora que visita ele no apartamento dele vai dizer que é mentira. Falou, oh, aí ela, mas senhora, é uma ficção, mas não. Então tem toda uma discussão dela com ele. Aí eu fico pensando, será que ela é real? Mas não importa, né? Porque mesmo que ela não seja real, ele vai... ele colocou no livro, ele jogou para dizer, nossa, caramba, até no Holocausto as vítimas eram identificadas. Aí ele vai discutir no Google, vai pesquisar no Google realmente e viu que não, que em alguns campos de concentração, sim, as pessoas eram identificadas, em outros locais não, era tipo vala comum e tal. Então ela achou muito injusto fazer essa comparação e tal. E usar um fato histórico, inventar um fato histórico para
destacar o que aconteceu no Brasil, né? Então já começa desse jeito. E aí vão indo várias histórias, tipo amigas da irmã que desapareceram. É porque eu anotei tanta coisa aqui, tá vendo? Amigas da irmã. Ele sonha com o pai, que o pai falando, olha, você esqueceu de falar isso sobre a Ana Rosa, né? Ah, tem muita. Ele bate muito na tecla que ele não está sendo reconhecido, sabe? Que o livro não está sendo vendido o suficiente. Tem uma situação. Aí eu vou ficar mostrando toda hora aqui, né? Que ele vai falar de uma pessoa que entregou, sei lá, ele falou mais de 30. Fala assim, entregou mais de 30. Só que não foi isso tudo, e essa pessoa vai no apartamento dele, que aqui vai se chamar Mané, né? E fala assim, cara, você sabe por que que eu entreguei? Você nunca foi torturado, eu fui torturado, eu tive que entregar e tal. E aí vai tendo toda essa discussão, sabe? Tem também uma visita da ex-esposa dele, que eles não estão mais juntos, mas ela dá muito suporte para ele, inclusive apoio crítico dos textos, assim. Fala, olha, tem uma situação temporal nesse livro aqui que não está correta. Só que depois eles... Gente, é uma discussão totalmente literária, do fazer literário, digamos assim, de como que se deu essa escrita. Eu fiquei encantada, tá? Não sei se é todo mundo que gosta disso, mas é porque é ele revisando o que ele escreveu. Eu achei tão bonito, sabe? Muito bonito. E tem uma visita também de uma pessoa... Tem uma carta nesse livro aqui no final, que é ficção, totalmente ficção, e muita gente toma como verdadeira, pessoas que participaram na época, que viveram essa época, e ele vai convencer uma mulher que vem, que estava na Comissão da Verdade, até lembrando disso, né, porque acho que, se eu não me engano, o primeiro foi escrito isso aqui, aí foi o governo da Dilma, né, aí foi quando aconteceu esse livro foi lançado depois, mas as reações antes, né, porque a Comissão da Verdade lá foi no governo Dilma. Então, assim, as pessoas tomaram a carta como se fosse real, então todo mundo fica confuso se é ficção ou se não é ficção. E, cara, que loucura. Eu vou dar dois destaques aqui, tá? De uma história que se chama O Estrangeiro, que é um visitante que está de Israel, que está fazendo um doutorado da ditadura no Cone Sul. E ele vai, conversa um monte com ele, aí ele também vai ter toda essa discussão do que é real, do que é ficção, apesar desse personagem, que no fim que a gente vai descobrir que é até filho de um autor que eu procurei no Google, né, ele não fala diretamente, que é o David Grossman, que é filho... Porque ele fala assim, ele entrega um livro para o B. Kucinski e fala assim, olha, o livro é autografado e tal, e tem a ver... A motivação do pai dele para escrever é parecida com a motivação do próprio B. Kucinski, que é você perder uma pessoa da família por situações ali políticas e tal, né? Mas no caso do B. Kucinski foi essa questão da irmã dele no Brasil, e do pai desse menino que o visita, que está fazendo o doutorado, é de um filho que ele perde numa situação lá em Israel. E aí eu até fiquei pensando, será que é o Amos Oz? Porque ele não fala o nome, né? Não, mas é o David Grossman, inclusive eu descobri qual é o livro, talvez eu leia e tal. Esse capítulo, essa parte, não é capítulo, né? Essa história que se chama O Estrangeiro, eu achei uma das melhores. E a última história também, é que se chama Post-Mortem, aí já é real, tá? Olha só, já falando que é real. Muita coisa é real, muita coisa não é real. Tudo aqui é real, tá? Pra mim mesmo sendo ficção. Então esse post-mortem aqui, que é a última história, me lembrou muito. Eu não vou falar o que é, eu fiquei impressionada. Na hora que eu li, eu passei mal. Passei mal, porque eu falei, cara, eu não tô lendo isso, e fiquei assim, horrorizada. Lembra muito, ainda estou aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que eu já falei também aqui, porque aqui tem o processo, né, que a gente descobre mesmo, as pessoas vão descobrir até pela própria Comissão da Verdade, né, o que aconteceu, como foi a morte do pai do Marcelo Rubens Paiva. E no final desse livro aqui também a gente vai descobrir, né? Aí vai ter também uma dúvidazinha, mas eu não estava preparada para esse último essa última história, que ali vai ter uma suposição que ele vai comprar de um depoimento de pessoas que davam fim ali nos corpos, e que eu fiquei arrasada quando eu li.
Então é isso, tá, gente? Eu tô lendo mesmo essa série de livros sobre de histórias ali que aconteceram na ditadura. Inclusive eu li um da Luciana e o Dago, depois eu vou fazer um vídeo, é o Rio, Paris, Rio, que eu achei bem interessante, foi a Eni, né, que me mandou um e-mail recomendando esse livro, e depois eu fui ver um vídeo da Luciana Hidalgo falando por que ela escreveu esse livro. É porque a gente não pode esquecer, ela mesmo ficou impressionada, porque ela nasceu na época, um pouco antes da ditadura, se eu não me engano, e nunca ninguém tinha falado da ditadura para ela, sabe? E, e até por conta esse livro da Luciana foi escrito em 2016, ela também, por conta dessas pessoas aí pedindo volta da ditadura e tal, resolveu escrever também para existir mais registros assim sobre esse, né? Outra coisa curiosa desse livro aqui é que ele vai falar tanto desse livro do Julian Fuchs, A Resistência, quanto do Irmão Alemão do Chico Buarque. São todos livros que vão falar também sobre ditadura. Engraçado, curioso, todos também meio para autoficção, né? Então, gente, é isso, tá? Espero entender. Eu amei esse livro aqui, gente. Amei, é pequenininho, mas eu adoro o livro que o autor tá conversando com ele próprio, meio que se auto-editando, auto-revisando e registrando todo esse processo aqui, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada aí por estarem acompanhando minhas leituras. Espero que esse vídeo tenha ficado legal. Eu não sei se eu olhei para o lugar certo ou não, estou aprendendo. Espero que tenham paciência também com isso, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!